Olá! Eu sou o professor Bispoeta, seu professor de língua portuguesa. Eu converso com os versos de Bispoeta. Eu converso com os versos numa prosa inusitada, pode ser branca ou rimada, sobre assuntos diversos, numa constante sintonia entre a palavra e a pessoa, em vibração que ressoa e se renova a cada dia. Ouço as palavras na mente, repetidas num vai e vem, às vezes caem da nuvem, ora chegam de repente, durante o sono ou na rua, sérias ou provocantes, num repicar constante. Bato papo também com a lua, atraída por gravidade, mas também por amor à terra, segredo que nunca se encerra, amigas com humildade. No fim dessa tertúlia, sinto um misto de tristeza, com uma certa leveza nessa prosa literária. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, faça um convite. Inscreva-se no canal, toque no sininho, compartilhe o vídeo e se puder, dê o seu like, logicamente. E se puder, ao final dessa teleaula, coloque sua observação, coloque seu parecer, coloque uma sugestão de tema. Todas as opiniões são aceitas. Aqui não tem melindre. Se não gostar da aula, pode escrever, não gostei da aula. Mas pode elogiar também, que o elogio é sempre bom, como diz a Elide. Certo, Elide? Certo. Vamos em frente? Vamos embora. Vamos. A oração e as funções oracionais em sua 49ª parte. Aparecem como pós-determinantes. Olha aqui, Elide, esse pós aqui está acentuado. Então tem sempre o hífen. Sempre que for acentuado, teremos o hífen. Se for sem acento, aí fica tudo junto. Tudo bem? Beleza? Aparece como pós-determinantes, isto é, as palavras que ocorrem à direita do determinante e do pré-determinante, o pronome possessivo e o numeral. Temos playlists falando exclusivamente de numeral e de pronomes. Exemplos. Os seus livros não estavam na estante. Aqueles 2 erros eram graves. Vários de meus sobrinhos são engenheiros. Aqueles 2 seus vizinhos trabalham no comércio. Número 2. Os que normalmente só ocorrem à esquerda do substantivo, mais determinantes, que incluem as seguintes classes de palavras: A. Artigo e os pronomes demonstrativos. Exemplo: os bons filmes entrarão em cartaz esta semana. Notem que aqui nós temos os bons filmes. Poderíamos ter simplesmente os filmes entrarão em cartaz essa semana. Mas a pessoa que redigiu fez questão de frisar que os bons filmes entrarão em cartaz essa semana. B. Substantivo mais pré-determinantes, que incluem as seguintes classes de palavras: pronome possessivo e o numeral. Exemplos: os seus livros não estavam na estante. Nós estamos especificando que somente os seus livros não estavam na estante. Nós poderíamos dizer, se fosse numa outra construção, os livros não estavam na estante. Aqueles 2 erros eram graves, mesma situação. Aqueles erros eram graves, mas nós estamos especificando somente aqueles 2 erros. C. Substantivo mais pós-determinantes, que incluem os quantificadores representados pelos pronomes indefinidos. Exemplos. Exemplo: todos os 3 meus bons amigos chegam hoje. Vamos pensar numa outra construção. Todos meus amigos chegam hoje.
Aí eu não estou sendo específico. Aqui eu estou sendo bastante específico. E somente os 3 meus bons amigos. Somente eles que chegam hoje. Pausa para a água. Lembrando que agora, nesse mês de novembro, dia 5, comemoramos o dia da nossa língua portuguesa. É isso, né, professor? Exato, Elide. E você conhece algum escritor famoso que escreveu alguma coisa sobre a língua, professor? Você está brincando comigo, mas eu entendo a sua brincadeira, Elide. Sim, Olavo Bilac, Nossa Língua Portuguesa. Última flor do laço, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Notem que estamos falando de um poeta parnasiano, que tinha todo um cuidado de utilizar palavras exatas no lugar certo, palavras às vezes até rebuscadas. Não é nenhum demérito para Olavo Bilac, porque quando um poeta utiliza uma linguagem que não é tão conhecida, como eu utilizei hoje tertúlia, se eu não sei o que é a tertúlia, o que eu faço? Vou procurar no dicionário. E isso é bom para o enriquecimento da nossa língua, senão nós vamos ficar só com 3 palavras. Bem, Caetano Veloso, que é um outro grande, excelente poeta, nosso contemporâneo, nosso compositor, nosso cantor, também, eu não vou dizer a letra toda da música, só vou mencionar que ele disse: a minha língua toca a língua portuguesa. Logicamente, ele está se referindo não à língua física, mas à língua brasileira. A língua brasileira toca a língua portuguesa. Porque hoje nós temos 2 línguas. Temos uma língua quase brasileira, que é muito parecida com o que se fala lá do outro lado do Atlântico. Mas quando nós vemos, por exemplo, o técnico do Palmeiras falando, dá a impressão que é outro idioma. Às vezes precisa até de um tradutor. De uma legenda lá embaixo para a gente poder entender o que eles falam. Mas não tem problema nenhum. Eles falam do jeito deles e nós falamos do nosso. Eu também tive o atrevimento, mas é bom ser ousado, é bom ser atrevido, de fazer a minha homenagem à língua portuguesa. Isso foi no ano passado. Então vamos lá. Amo a língua portuguesa e todos os seus falares, como afirmam os meus pares. Melhor ser menos burguesa. Segundo alguns especialistas, o dito português padrão é a fala só do patrão e o povão fora da lista. Língua do colonizador, língua artificial, etc. e tal. Para mim, tem muito valor. Pode ser que no futuro rompamos nossos laços e andemos com nossos passos, derrubando esse muro. E assim, dessa maneira, para agradar a toda a gente, consigamos de repente nossa língua brasileira. Maravilhosa, Elide! Parabéns, Elide! Obrigado! Você enriqueceu a minha homenagem à língua portuguesa. Muito obrigado, a Elide é uma excelente atriz. Se vocês quiserem contratá-la, é só chamar Elide Nascimento. Bem, eu gostaria da sua opinião também, Elide. Como eu fui aqui de operador de caracteres? Foi bem. Podia ser melhor, eu sei, mas eu estou aprendendo, eu vou chegar lá. Bem, voltando ao nosso assunto de língua portuguesa, todos os 3 meus bons amigos chegam hoje. Os do tipo 1, substantivo mais adjetivo, que estão na teleaula passada, podem ter estruturas diferentes. Um adjetivo, belos dias em cidades agradáveis. Se fosse pensar de uma outra forma, dias em cidades. B, um grupo preposicionado equivalente a adjetivo que pode ou não ter um correspondente signo léxico na língua. Neste caso, quando o substantivo entra num grupo adjetivado, não concorda em gênero e número com o substantivo núcleo. E, se aparece no plural,
não o faz pelo fenômeno da concordância, mas em atenção à realidade comunicada. Copo com defeito, copos com defeito. Está indicando que são copos com algum defeito, ou com um defeito pelo menos. Mas, copo com defeito, copo com defeitos. Está indicando que um mesmo copo tem vários defeitos. É uma questão de concordância. Por se querer referir a mais de um defeito existente no copo. Foi o que eu acabei de dizer. Vamos ver alguns exemplos aqui. Homem de coragem, que equivale a um homem corajoso. Vocês que se atrevem a escrever poemas, têm que levar em consideração isso aqui, por exemplo. Dependendo do número de sílabas que eu pretendo dar no poema, eu posso usar corajoso, que tem corajo, são 3 sílabas poéticas. De coragem, decorar, são 3 sílabas poéticas também. Aqui nós vamos levar em consideração o que vai ser melhor para a rima, se a pessoa usar rima, ou o que cai melhor, se é coragem ou corajoso. Tudo bem? A melodia também, né? Melodia, Elide, você é maravilhosa. Muito obrigado, Elide, isso mesmo. A melodia, o ritmo, a cesura, que nós vamos ver também com mais devagar. Pão com manteiga. Você gosta de pão com manteiga, Elide? Eu amo. Ah, que eu também, viu? Não posso, mas eu amo também. Pão com manteiga ou amanteigado. Você já falou, já chegou no... por favor, me dá uma média em um pão amanteigado? Não. Nunca falou assim? Não. Provavelmente... Dá um café e um pão na chapa. Um pão na chapa, isso mesmo, tá certo. Isso aqui está muito mais parecendo uma fala portuguesa, lá do outro lado do Atlântico. Casa de Pedro. Casa pedriana? Não, casa de Pedro mesmo, né? Cama de solteiro. Copo com defeito. Aqui é legal. Defeituoso. Fechou aqui. Tinha uma professora, Elide, que ela falava o seguinte: cada vez que vocês abrirem um parêntese e não fechar, perde um ponto. Então, aí rapidamente, opa, hoje você perdeu um ponto. Perder um ponto. Não, eu fechei a tempo. Isso valia para aspas também, porque eu tinha muito esse hábito de abrir aspas e depois não fechar. E aí fica sem sentido aquilo lá. Tá. Então lembrem-se sempre, abriu parêntese, tem que fechar o parêntese, senão não funciona. C. Uma oração transposta à função adjetiva. O homem que tem coragem, pode ser também um homem corajoso. A casa que Pedro possui, poderia ser a casa de Pedro. Tudo bem? Bem, estamos chegando ao final de mais essa teleaula. Felizes por termos chegado até aqui. Hoje trazendo Darwin, que eu confesso, eu comecei a ler, mas não consegui. Fui só até a metade. Mas ainda vou retomar essa leitura. É porque agora, nesse momento, eu preciso me ater mais às questões relacionadas com a língua portuguesa. Então estou lendo esse aqui, que é o português, a gramática descritiva do português brasileiro, do Perini, sempre acompanhado com o Aurélio, acompanhado com a ABC da Língua Culta e, evidentemente, a moderna gramática do nosso querido mestre acadêmico Evanildo Bechara. Bem, sejam muito felizes e fiquem com Deus.